O Saber Direito desta semana vai apresentar um curso sobre o direito do trabalho com o professor Bruno Souto. Durante as 5 aulas, serão abordados temas do ponto de vista do empregador, como a relação de emprego, a rescisão do contrato de trabalho, o poder diretivo do empregador, além de tratar também dos recursos na Justiça do Trabalho e a atuação nos tribunais superiores. Começa agora a aula 3. Olá, estamos aqui no Saber Direito. Meu nome é Bruno Souto, sou advogado, formei na Universidade Católica de Goiás em 2005. Advogo na área trabalhista, nas áreas civil e tributária, desde 2006. Estamos aqui, para falar com vocês hoje sobre direito do trabalho. Nessa nossa terceira aula, nós vamos falar com você, empresário, vamos falar sobre o poder diretivo do empregador. Poder diretivo do empregador é a capacidade atribuída ao empregador de determinar o modo como a atividade do empregado, em decorrência da relação de emprego, deve ser exercida. Esse poder diretivo, o empregador, ao abrir a empresa, ao contratar pessoas para que possam prestar serviços para ele, ele tem ali, como gerenciar, como determinar a forma como as atividades que serão desempenhadas pelo empregado deverão ocorrer. Então, a gente já viu aí na primeira aula como que se estabelece a relação de emprego. Então, diante dessa relação de emprego, ou seja, quando preenchidos todos os requisitos para que a pessoa seja considerada um empregado e que a gente esteja diante ali da relação de emprego e do vínculo empregatício, a gente estabelece também que o empregador poderá, gerenciar a forma como essa atividade do empregado será desenvolvida. Ao observarmos no artigo 2º da CLT, onde se estabelece a definição do empregador, considerando o empregador, a empresa individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Nós observamos que o legislador trata justamente, nessa parte final, onde afirma que o empregador é aquele que dirige a prestação pessoal de serviço, estabelece exatamente o que nós chamamos do poder diretivo do empregador. Através desse poder diretivo, o empregador poderá criar regras, e aí é importante a gente observar que essas regras elas poderão ser tanto escritas quanto verbais, Não necessariamente para que o empregador exerça o seu poder diretivo, para que ele dirija corretamente, o pessoal, ele deverá estabelecer ali um regimento interno. Ele pode determinar regras gerais para que sejam cumpridas pelos empregados, tanto de forma escrita quanto de forma verbal. Essas regras escritas não serão somente através do regimento interno. Podem também ter algumas circulares ou avisos que serão repassados aos empregados, tanto de forma
coletiva como individual, né? Então, o empregador pode, ao dirigir, né, a forma de prestação de serviço, elaborar regimento interno, manuais, circulares, avisos, que serão distribuídos aos seus colaboradores, seja de forma coletiva ou individual. O empregador poderá estabelecer regras para cada colaborador ou para cada função a ser desempenhada, né? Então, a gente observa que determinadas funções existem algumas regras que devem ser estabelecidas quanto à forma de se trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que trabalhe como caixa, a gente pode observar que o empregador poderá estabelecer para ele uma regra específica, tratando ali a forma como ele deverá iniciar o seu trabalho, conferindo, né, o valor do caixa quando ele está abrindo o caixa, estabelecendo também ao final como ele deverá encerrar o caixa e passar o caixa para um outro colaborador, ou então, né, para que no dia seguinte ele retorne e possa desempenhar a sua atividade. Então, essas regras podem ser estabelecidas, né, tanto de forma coletiva quanto individual. O empregador pode ainda estabelecer a forma como o empregado deve realizar as suas atividades, a fim de direcionar toda a produção empresarial, ou seja, toda a cadeia produtiva da empresa, né? Muitas das vezes, as empresas, numa cadeia produtiva, o serviço de um depende do serviço dos outros. Então, o empregador, nessas situações, pode determinar a forma como se dará esse serviço e, diante disso, estabelecer ali regras direcionando a produção dentro da empresa. Pode ainda promover alterações dessas regras e também alterações do contrato de trabalho, desde que tais alterações não impliquem em malefícios ao empregado que inviabilizem a prestação laboral ou o convívio familiar e social. Ou seja, o empregador, dentro do seu poder diretivo, pode alterar a regra, né, desde que essa alteração não implique ali um malefício que vá inviabilizar que o empregado preste os seus serviços para o empregador. É muito comum, né, a gente ver algumas situações onde o empregador busca alterar a jornada de trabalho do empregado. Essa alteração não necessariamente implicará impossibilidade, né, de que o empregado continue a prestar serviço. Então, mesmo que se tenha ali, diante de uma alteração de jornada que implique na alteração do turno, por exemplo, um trabalhador que exerça normalmente a sua atividade, tá, durante o período noturno, se o empregador quiser fazer essa alteração da jornada, né, pedindo para que o empregado passe a prestar seus serviços no turno diurno, essa alteração, desde que não impossibilite o empregado de seu convívio social ou familiar, que não implique um prejuízo, por exemplo, para um empregado que faz uma faculdade, né, num período diferente do período de trabalho, essa alteração poderá ser realizada e está dentro do poder diretivo
do empregador. Ou seja, nessa situação, a alteração se dará em virtude da necessidade e da vontade do empregador. Nessa situação, o empregado não poderá se recusar, né, a prestar o serviço em horário diverso daquele que ele fora contratado inicialmente. Então, diante dessas situações, para que o empregado não tenha sua jornada alterada, ele deverá comprovar e demonstrar para o empregador que aquela alteração irá prejudicá-lo, ou seja, situação que o empregado, né, como a gente colocou aqui, estuda em um período em que vai estar sendo alterada a jornada e aí ele ficaria impedido de continuar os seus estudos. Temos também situações de pais e mães, né, que têm que cuidar dos seus filhos e que não teria como deixar a criança com a outra pessoa responsável. Essa situação também inviabilizaria, né, essa alteração da jornada de trabalho. Então, diante dessas situações que inviabilizam, o empregado deverá demonstrar isso para o empregador e aí, somente nessas situações, o empregador não poderá exercer o seu poder diretivo. Como a gente já colocou aqui, a relação de trabalho deve ser vista com bom senso, deve ser tratada sempre com bom senso. Então, é importante que empregador e empregado, ao se relacionarem, busquem sempre tratar com transparência, com sinceridade e de uma forma correta, né, buscar se entenderem. Ainda, nós vemos que o empregador pode estabelecer a forma como o empregado deve realizar as suas atividades. Poder diretivo do empregador se divide em 3 prerrogativas fundamentais dentro do local de trabalho. São elas o poder de organização, poder de controle e o poder disciplinar. Poder de organização é justamente, né, o que a gente colocou, é o ponto principal do poder diretivo do empregador. Ou seja, abrange a prerrogativa do empregador de dirigir a atividade empresarial, organizando-a de acordo com os fatores de produção, tendo em vista o objetivo fundamental da empresa. Então, o empresário, o empregador, ele irá organizar, né, a forma como essa atividade é prestada, com o objetivo de atingir, né, o que se espera da empresa. Então, dentro do poder diretivo, do seu poder diretivo, ele irá organizar da forma como ele melhor entender a maneira como será prestada a atividade laboral. Poder de controle, também chamado de poder fiscalizatório. Aqui, a gente observa que o empregador, além de estabelecer as regras, além de definir, né, e organizar como essa atividade deverá ser executada, ele tem também o poder de controlar e fiscalizar, para verificar se o empregado está agindo corretamente e está cumprindo as regras estabelecidas. Em relação ao poder de controle, ao poder fiscalizatório, é importante a gente
colocar para os empresários, para os empregadores, que esse é um poder que deve ser exercido constantemente. Como a gente já colocou, né, quando a gente falou na aula passada sobre a rescisão do contrato de trabalho, o empregador, em algumas situações, só poderá demitir por justa causa o empregado, caso tenha advertido, aplicado medidas disciplinares anteriormente. Ou seja, não vai ser todo ato, né, praticado aí pelo empregado que ensejará a despedida por justa causa de forma imediata. Em algumas situações, a gente já viu aí empresas de grande porte, né, que, tendo diversos funcionários, não aplicava corretamente medidas disciplinares, ou seja, por diversas vezes via, né, que os empregados não estavam agindo corretamente, não estavam ali obedecendo às regras estabelecidas e, mesmo assim, não exercia o seu poder de controle. Diante dessa situação, essas empresas acabam que, no fim das contas, ficam refém dos funcionários. A gente observa que, ao deixar de exercer o seu poder de controle, o empregador se torna, né, se coloca ali em uma situação em que ele, lá na frente, vai estar diante de um empregado que não está exercendo corretamente a sua atividade, não está prestando o serviço de forma correta e, diante disso, não terá como, muitas das vezes, né, promover ali a rescisão do contrato de trabalho, seja em virtude de dificuldade financeira, né, e um empregado aí que tenha muito tempo já de casa, o valor de rescisão do contrato de trabalho pode ser um valor, né, considerável. E, diante dessa situação, o empregador começa, né, a ter que buscar aplicar medidas disciplinares ao empregado de forma aleatória, de forma exacerbada. Então, é importante sempre, enquanto o empregador, observar, controlar se os empregados estão cumprindo as regras, se estão agindo corretamente, para que, lá na frente, diante de uma mudança de postura do empregado, né, diante, às vezes, de um empregado que está buscando ali, de alguma forma, fazer uma rescisão, né, mas que não quer pedir essa rescisão, que seja feita uma rescisão a pedido, ou seja, ele não quer perder ali alguns direitos de verbas rescisórias, principalmente a multa de 40% do FGTS. Diante dessa situação, o empregador que não exerceu ao longo do seu contrato, ao longo dessa relação de emprego, o seu poder de controle, ele ficará refém desse empregado que, porventura, estará ali agindo de uma forma incorreta, né, e não poderá promover a rescisão por justa causa. Temos também o poder disciplinar. Poder disciplinar constitui a prerrogativa de exercício da autoridade sobre o trabalho realizado pelo empregado, complementando
o poder de direção da atividade profissional com a capacidade de impor sanções disciplinares. O empregador exerce o seu poder disciplinar e isso é extremamente importante, como a gente acabou de colocar aqui. As três formas de poder diretivo se complementam. De nada adianta o empregador estabelecer regras, estabelecer normas, se ele não controlar se essas normas estão sendo cumpridas e também se ele não disciplinar os seus empregados, ou seja, se ele não aplicar as medidas disciplinares. Por quê? Porque aquelas normas que foram estabelecidas acabaram, por não serem observadas. Logo, serão medidas que foram ali estabelecidas, mas que não terão qualquer efeito. Por quê? Porque o empregador não estará observando, de forma correta se o empregado está ou não cumprindo essas regras e naquelas situações em que mesmo observando, ou seja, exercendo ali o poder de controle, observando que o empregado não está cumprindo corretamente as regras, deixa de aplicar as medidas disciplinares, nessa situação, a gente vê que se torna ineficaz. Importante a gente observar nessas situações, quanto mais bem orientado estiver o empregador, seja o empresário ou os prepostos ali que lidam com o RH da empresa, quanto mais bem orientados eles estiverem, melhor eles aplicarão ou exercerão o seu poder diretivo. Isso facilita o bom andamento da empresa, a empresa estará direcionada, seguindo rumo aos seus objetivos, e os colaboradores, os empregados, com certeza estarão ali diante de uma empresa que trata corretamente, que estabelece de forma clara as regras que deverão ser cumpridas e, consequentemente, estarão mais satisfeitos na prestação de serviço. Então, importante buscar uma orientação profissional, buscar um auxílio para que sejam estabelecidas as regras corretamente, sem qualquer excesso, sem qualquer irregularidade. Também buscar a forma correta de se exercer esse controle, A legislação, a doutrina, a jurisprudência, diversas vezes trata aí de situações onde esse poder de controle ele é exercido de uma forma excessiva e acaba punindo o empregador. Então, é importante sempre estar atento, buscar, de fato, conhecimento, buscar saber como se pode exercer esse poder diretivo e, diante disso, aplicar de forma correta para que não possa ser surpreendido com eventual ação trabalhista. Tanto o empregador quanto o empregado, eles possuem direitos e deveres. Então, na relação de emprego, os dois lados estão ali diante de situações que eles têm tanto direitos quanto deveres. A gente acostumou a ouvir muito que a justiça do trabalho, que o direito do trabalho,
socorre somente os empregados, né? E isso não é uma realidade. Nós vemos, dentro do poder diretivo, que o empregador possui, sim, diversos direitos. Obviamente, né, hoje a gente vê que possui bem mais deveres do que direitos. O empregador tem mais deveres, mais obrigações a cumprir do que direitos. Mas, se ele for, né, observar corretamente e exercer de forma inteligente o seu poder diretivo, ele irá usufruir dos direitos que a legislação proporciona para o empregador. É importante a gente observar, né, existe até um ditado que diz o seguinte: o seu direito termina onde começa o do outro. Então, dentro desses direitos e deveres do empregador, o empregador tem que observar sempre, com bom senso, até onde vai o direito dele. Ou seja, ele não pode exercer o seu direito de forma excessiva, de forma a prejudicar os direitos do empregado. Então, é sempre importante ter bom senso, analisar corretamente a situação, né, para que possa ser adotada a medida correta, a medida que irá proporcionar um ambiente de trabalho saudável. Dentre os principais deveres do empregador, né, são vários, como a gente já colocou, mas a gente pode citar aqui. Primeiro deles, né, inicia ali no início do contrato de trabalho, ou seja, o empregador tem o dever de assinar a carteira de trabalho do empregado. A partir do momento que se inicia a relação, né, empregatícia, que se tem ali o vínculo empregatício, o empregador já tem aí esse dever de assinar a carteira de trabalho do empregado. Também nós vemos aí como um outro dever do empregador o dever de efetuar o pagamento dos salários e dos encargos trabalhistas na data correta. O empregador tem que efetuar, em regra, o pagamento dos salários, né, dos seus empregados até o 5º dia útil. Essa data pode aí ser modificada mediante acordo ou convenção coletiva, ou seja, mediante uma negociação entre empregador e empregados, tá? Mas, em regra, ele deve efetuar o pagamento, né, do salário até o 5º dia útil. Ainda, como dever do empregador, a gente observa que ele deve conceder corretamente, né, nas datas corretas, o descanso semanal remunerado. Aqui é importante a gente observar que todo empregado ele tem direito, né, a descansar ao menos uma vez na semana, preferencialmente aos domingos. Então, caso o empregador deixe de conceder o descanso semanal remunerado da forma correta, ele também poderá ser punido, pois estará deixando de cumprir um dever inerente ao contrato de trabalho. Em relação ao descanso semanal remunerado, como a gente colocou, ele deve ser concedido preferencialmente aos domingos. A legislação trata, né, dessa forma e, através aí da doutrina, da jurisprudência, está estabelecido ou ficou já entendido que esse descanso deve ser pelo menos uma vez ao mês no domingo. Caso não seja concedido dessa forma, né, o empregador
deverá aí pagar em dobro o valor do DSR. Ainda como dever do empregado, ele tem o dever de respeitar os direitos personalíssimos do empregado. Então, o empregador deve sempre observar os direitos personalíssimos, não poderá ali causar nenhum dano moral, né, por exemplo, ao empregado. Não poderá expor o seu empregado à situação vexatória. Então, a gente tem a situação em que o empregador, muitas vezes, ao estabelecer algumas normas, acaba excedendo, né? Ou seja, acaba estabelecendo normas que colocam o empregado em uma situação desconfortável, em uma situação vexatória. A gente pode citar aqui o exemplo, né, de empresas que determinam que sejam realizadas revistas íntimas de seus empregados. Essas revistas íntimas, independente da forma que seja realizada, ela expõe o empregado a uma situação vexatória, ainda que seja feita em um ambiente separado. Então, é uma situação, né, que afronta aí a dignidade do empregado. Portanto, esse tipo de norma não pode ser estabelecido. Isso caracteriza um excesso por parte do empregador. Ele está ali atuando, buscando exercer o seu poder diretivo, mas está excedendo em relação, né, a essa norma, pois estará atingindo um direito garantido ao empregado, garantido a todo cidadão, o direito à dignidade. Em relação aos direitos do empregador, principal direito do empregador, exigir do empregado que ele cumpra, né, que ele preste o seu serviço de forma eficiente, tanto observando aí em relação à quantidade quanto à qualidade dos serviços prestados, ou seja, o empregado tem que exercer os seus serviços, tem que praticar ali os seus serviços ao qual ele foi contratado, de forma a observar, né, todas as diretrizes, seja em relação ali a horários de trabalho, a qualidade do serviço prestado, ou seja, aquele funcionário que, às vezes, ao longo do tempo, deixa, né, de exercer de uma forma eficiente, deixa de exercer o seu serviço com qualificação. Isso é um direito do empregador. O empregador tem esse direito de exigir que o empregado preste o seu serviço com qualidade, pontualmente, né? Esse é um dos direitos, um dos principais direitos do empregador. Temos também, em relação à carga horária, é direito do empregador exigir o cumprimento da carga horária conforme foi contratado, conforme foi determinado. Então, aquele empregado que diversas vezes se atrasa, né, chega atrasado ao serviço, às vezes no horário de almoço, tira ali um tempo maior, né, ou então sai mais cedo do serviço, isso prejudica e muito o andamento da empresa, o andamento das atividades que têm que ser exercidas. Então, também é um direito do empregador exigir que o empregado cumpra a carga horária determinada. Também observamos nessa situação não só aquele empregado que deixa, né, de cumprir a carga horária
saindo mais cedo ou chegando atrasado. Temos também situações de empregados que ficam após o expediente, sem necessidade ou sem, né, autorização ali do empregador. Esse direito de exigir o cumprimento da carga horária também se dá nesse aspecto, tá? Caso o empregado esteja ali fazendo horas extras demasiadas, esteja trabalhando além do horário, de forma a prejudicar, de forma ali que ele possa buscar receber uma quantia maior ao final do mês, o empregador poderá exercer o seu poder diretivo, né, e aplicar punições ao empregado. Ainda, poderá exigir obediência às normas estipuladas. Obviamente, né, se foi estabelecida ali uma norma, foi estabelecida uma regra para o trabalho a ser desempenhado pelo empregado, o empregador tem esse direito de exigir que essas regras sejam cumpridas. Ainda, exigir o uso do uniforme e correto uso dos materiais e equipamentos. Quanto ao uso do uniforme, o empregador pode estabelecer um uniforme a ser adotado pelos seus empregados, né? Ao estabelecer a forma de vestimenta dos seus empregados, o empregador passa a ter o direito de exigir que esse uniforme seja usado corretamente, mas ele também passa a ter o dever de fornecer esse uniforme. Então, o empregador, ao estabelecer o uso de uniforme como regra, ele tem o direito de exigir que o uniforme seja utilizado, mas também tem o dever de fornecer os uniformes. Nós vemos aqui que, em relação ao uso de uniforme, apesar de ser um dever do empregador de fornecer os uniformes, o empregador não tem qualquer dever de arcar com os custos quanto à limpeza desses uniformes, a não ser que seja, né, alguma atividade que requeira aí uma limpeza especial, uma limpeza diferenciada e que vá ter um custo maior. Então, o empregador pode exigir que o empregado não só utilize o uniforme, como também mantenha o uniforme limpo e adequado, né, à prestação de serviço. Em relação aos materiais e equipamentos, o empregador pode fornecer, né, alguns materiais que são necessários para que o empregado desempenhe as suas atividades. Ao fornecer esses materiais, ele também pode exigir que esses materiais sejam usados de forma correta, que o empregado não se exceda, não use isso de forma, né, que vá ou estragar o material ou que vá desperdiçar o material. Então, o empregador pode aqui, né, exigir que esse material seja usado corretamente. Isso é um direito do empregador. E em relação aos equipamentos, a gente observa principalmente em relação aos equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs. Em diversas situações, a própria legislação coloca que é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual. Então, nessa situação, mais do que um direito do empregador de exigir o uso correto desse equipamento, é também um dever,
Por quê? Porque visa ali justamente proteger a saúde do trabalhador e caso, né, ele não observe o uso correto desses equipamentos, o empregador deverá sim exercer o seu poder diretivo. Nesse caso, não é somente um direito, como eu coloquei, é também um dever. Ou seja, ele deve sim aplicar a correta punição ao empregado. Como a gente já colocou, contrato de trabalho, ele tem uma natureza social, ele exerce uma função social. Então, é importante, dentro dessa relação de emprego, que o empregador busque sempre verificar se as condições de trabalho não estão ali implicando em qualquer prejuízo à saúde dos seus empregados. Situações em que deverão ser mitigados esses prejuízos, deverão ser, né, o empregador deverá buscar eliminar esses riscos, seja alterando a forma de trabalho, seja exigindo, né, fornecendo e exigindo o correto uso dos equipamentos de proteção individual. Então, ao observar aqui os direitos e deveres do empregador, a gente também sabe que o empregado também possui diversos direitos e deveres. E como a gente colocou lá atrás, os direitos do empregador, eles terminam quando começam, né, os direitos do empregado. Então, através disso é estabelecido um limite a esse poder diretivo. Poder diretivo do empregador deve ser exercido com parcimônia, dentro de limites claramente estabelecidos e conhecidos pelas partes. Tanto o empregador quanto o empregado devem conhecer exatamente quais são os seus direitos e seus deveres, quais normas eles devem observar. Isso deve estar claro para os dois lados. Então, o poder diretivo não pode ser exercido pelo empregador de forma a contrariar as leis ou aviltar a dignidade do empregado, submetendo-o a situações vexatórias. É o que a gente falou agora há pouco, né? Em diversas situações, ao estabelecer algumas normas, né, ao exigir, às vezes, o cumprimento de algumas normas, de algumas ordens, o empregador acaba se excedendo. Então, tem sempre que observar que o poder diretivo, o seu poder diretivo, deve ser limitado. Importante a gente ressaltar que as ordens, elas são emitidas somente por quem tem legitimidade, né? Dentro ali da organização do trabalho, a gente pode observar que muitas das vezes são estabelecidas hierarquias entre os cargos, né? Então, uma pessoa ou um colaborador, um preposto da empresa, que não tenha ali, dentro da organização, legitimidade para editar normas, caso o faça, essas normas não poderão ser exigidas dos demais empregados. Então, as ordens devem ser emitidas sempre por quem está legitimado a fazer. Ainda, as ordens ilícitas ou capazes
de lesar direitos à integridade física ou moral do empregado, poderão ser desobedecidas. Ou seja, aquelas situações em que o empregador ou algum de seus prepostos determina que o empregado faça algo ilícito, né? Determina que ele se coloque em uma situação de perigo em relação à sua integridade física. Caso esteja diante dessas ordens, o empregado poderá desobedecer essas ordens. Em algumas situações, até eu diria que deve desobedecer, né? Porque, além dessa relação empregatícia, o empregado também estará se responsabilizando muitas vezes criminalmente pelos atos que ele mesmo cometer. Então, se ele recebe uma ordem ilícita, ele deverá, né, certamente desobedecer essa ordem. Nós podemos aqui colocar como exemplo, tá, aquela situação em que o empregador determina que o seu empregado cometa algum ato ilícito, né, algum ilícito criminal. Nessa situação, o empregado deverá prontamente desobedecer essa ordem e informar ao empregador que não irá exercer aquilo que lhe foi pedido, né? Nota que não adianta nessa situação o empregado posteriormente informar, caso venha a sofrer aí algum tipo de ação, de processo criminal, né? Ele não poderá simplesmente informar à justiça que ele estava cumprindo ordens do seu empregador. Sabidamente, no nosso ordenamento jurídico, ninguém poderá alegar desconhecimento da lei. Então, o empregado, ao praticar um ato ilícito, ainda que seja por ordem do empregador, ele estará sujeito às punições, né, que forem cabíveis ali em relação àquele ato cometido. Bom, como a gente viu, né, ao longo dessa aula, o poder diretivo do empregador é extremamente importante. Você, empregador, que está aí controlando, dirigindo a sua empresa, deverá sempre observar, né, os seus direitos, os seus deveres, tomar cuidado para não se exceder e buscar sempre se orientar, buscar sempre uma ajuda, né, de um profissional. Muitas das vezes, essa ajuda, né, esse auxílio, vem aí através do seu contador, através do seu advogado. Então, busque sempre saber aquilo que você pode fazer, aquilo que você deve fazer, para que amanhã ou depois você não seja surpreendido com demandas trabalhistas, né? E para que a sua empresa, ao longo do tempo, possa crescer saudavelmente, para que também seus empregados, ao saberem que aquela empresa é uma empresa correta, uma empresa que estabelece claramente quais são as normas, quais são as regras a serem cumpridas, permitindo assim que os seus empregados possam, né, não só ter ciência, mas também contribuir efetivamente para o crescimento da sua empresa. Então, ao estabelecer tudo isso de uma forma correta, ao exercer o seu poder diretivo de forma correta, você estará sempre, né, atuando aí de forma a poder não só trazer a sua empresa para os rumos aí do crescimento, para que possa
atingir os seus objetivos, mas também estará proporcionando um ambiente de trabalho agradável, um ambiente de trabalho saudável. Consequentemente, seus colaboradores, né, irão prestar os serviços de uma forma mais eficaz, com maior qualidade e também, né, irão exercer aí essa atividade com o intuito de promover também o crescimento da empresa. Então, é muito importante você empresário, você empregador, observar e exercer corretamente o seu poder diretivo. Como a gente disse, né, esse poder diretivo, ele pode ser exercido de algumas formas, a gente já mencionou aqui. Poder diretivo está ali, seja através do poder de organização, através do poder de controle ou através do poder disciplinar. Bom, vamos agora para o nosso quiz, para que a gente possa avaliar aí os nossos conhecimentos. Considere a seguinte situação hipotética. Rafael trabalha em uma determinada empresa desde 2015, das 22 às 5 horas. Em 10/7/2022, a empresa comunicou ao Rafael que a partir de 1º de agosto de 2022, ele seria transferido para o turno diurno, no qual ele trabalharia das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo para descanso e alimentação. Com base no entendimento consolidado da jurisprudência do TST e na legislação vigente, assinale a alternativa correta. Letra A. Alteração de turno de trabalho, com a supressão do respectivo adicional noturno, é vedada, pois implicará em redução salarial. Alternativa B. A alteração somente terá validade se for precedida de aditivo contratual de trabalho, com a anuência do empregado. Alternativa C. A alteração decorre do poder diretivo do empregador. Todavia, não poderá resultar em redução salarial com a supressão do adicional noturno. E alternativa D. A alteração é lícita e implicará a perda do direito ao adicional noturno. Então, já sabem aí qual é a resposta correta? Vamos lá. Resposta correta, alternativa D. A alteração é lícita e implicará a perda do adicional noturno. Em relação, né, a essa alteração da jornada, a gente falou ao longo da aula que isso está dentro do poder diretivo do empregador. Ele pode promover essa alteração, ainda que alterando aí os turnos, desde que isso não implique, né, na perda do convívio familiar ou social, ou implique aí em algum outro tipo de malefício, de prejuízo para o empregado. Já em relação ao adicional noturno, é importante a gente colocar aqui que o adicional noturno, ele é um direito do empregado que exerce a sua atividade em horário noturno. Caso tenha alteração da jornada, ele não mais estará exercendo essa atividade de forma a perceber o adicional noturno. Ou seja, não tem nenhum problema, né, quanto ao adicional noturno. Assim também
se dá em relação ao adicional por periculosidade, né? Da mesma forma que o adicional noturno, caso o empregado deixe de exercer a sua atividade de forma que ele perceberia, né, o adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade, caso essa condição não exista mais no contrato de trabalho, o empregador pode sim, né, deixar de efetuar o pagamento desses adicionais. Então, essa alteração promovida pelo empregador quanto ao turno também não implica aí em um prejuízo para o empregado, apesar, né, dele passar a receber uma quantia maior ao final do mês. Vamos lá à nossa segunda pergunta do quiz. Cícero será empregado registrado em CTPS e, por força do exercício da sua função de vendedor na loja de departamentos, tem de tudo, necessitará utilizar o uniforme da empresa consistente em calça preta e camisa branca, vestimentas de uso comum. Nessa situação, com base no que prevê a consolidação das leis do trabalho, letra A, é direito do empregador exigir do empregado a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, cabendo ao empregado a sua higienização sem ônus ao empregador. Letra B. É lícito ao empregador exigir do empregado a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras. Mas, nesse último caso, pode o empregado exigir gratificação especial, cabendo ao empregado a sua higienização sem ônus ao empregador. Por último, letra C, deverá haver mútuo acordo entre empregado e empregador para a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, cabendo ao empregador custear a sua higienização. Então, qual que seria aí a resposta correta? Letra A. É direito do empregador exigir do empregado a utilização de uniforme da empresa. A gente já havia mencionado, né, aqui ao longo da aula, que o empregador poderá exigir o uso do uniforme. Obrigado, agradeço pelo tempo, pela disposição de vocês. Vamos aqui encerrando a nossa terceira aula. Quero convidá-los, né, para assistir a nossa próxima aula, onde nós iremos tratar aí dos recursos na Justiça do Trabalho. Até logo, até a próxima aula. Obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.